gente sempre teve o sonho de vir para cá, mas a gente nunca foi olhar a fundo documentação, como funciona. Então, assim, escola pública no Brasil, a gente sabe como tá em relação ao nível, e se você escuta escola pública, você vem e fala assim, qualidade ruim. Aí, só que quando você vê a escola pública aqui, você fala, meu Deus, isso aqui é a escola pública. É linda. Então, e a gente tinha que tentar entender como funcionava a parte de documento, como funcionava a parte de plano de saúde, como funcionava tudo aqui. Eu falei, bom, vou ter que achar algum canal no YouTube que vai me ajudar nisso. E a nossa intenção, saindo do Brasil, era conseguir fazer dinheiro, era planejar o nosso futuro, garantir o nosso futuro. Depois, se eu puder ajudar as pessoas que vão assistir esse vídeo, assim, normalmente a primeira resposta, não dá. Tenta de novo, tenta argumentar o porquê, tenta mostrar que realmente você tá ali pro bem, né? A decisão de morar fora, você tem que estar muito bem tomada pelo casal, porque é algo que vai te desafiar, vai levar vocês dois num nível extremo. Não aceite o não. Consigo abrir a conta assim? Não. Tá, se você aceitar e falar, então eu não vou abrir, eu vou esperar até o processo. Não, mas olha, tenho isso, tenta argumentar, tenta mostrar. Esse é o podcast Mudança e Adaptação aos Estados Unidos, onde eu converso com brasileiros, imigrantes brasileiros que entraram nos Estados Unidos pela porta da frente, e aqui no podcast eles compartilham a jornada deles, a história da jornada deles, para ajudar vocês com a sua jornada. Se você vai entrar nos Estados Unidos em breve, com EB2NW, EB1, L1, O1, esse podcast ele é feito para você. Hoje eu vou conversar com a Jéssica e com o Rafa. Eles me seguem nas redes sociais, são de São Paulo, casados há mais de 10 anos. O Rafa é engenheiro mecatrônico e trabalha com vendas. A Jéssica é enfermeira e atualmente ela está se dedicando aos filhos de 4 e 1 ano. Antes de entrar nos Estados Unidos, eles já moram nos Estados Unidos, eles moravam na Suécia, na Europa. Super curioso, eu tô super curioso para entender qual que é essa história, né? Como é que é essa história deles. E vou contar aqui toda essa história para a gente. Jéssica, Rafa, sejam muito bem-vindos. Qual que é a primeira lembrança que vocês têm de mim? Onde que vocês me viram pela primeira vez? Foi alguém que apresentou? Foi algoritmo? Foi no Instagram? Foi no YouTube? Conta aqui pra gente. Tudo bom? Boa noite. Acho que é uma mistura de duas coisas, na verdade, porque quando a gente estava na Suécia e apareceu a oportunidade de a gente vir para cá, depois a gente vai contar como aconteceu tudo isso. A Jéssica estava a Jéssica estava grávida, né? Quando você falou que a nossa filha tem 1 ano, a Jéssica estava grávida. E a gente sempre teve o sonho de vir para cá, mas a gente nunca foi olhar a fundo documentação, como funciona. Então, assim, quando apareceu a oportunidade, a Jéssica estava grávida, a gente estava na Europa, num outro país, e a gente tinha que tentar entender como funcionava a parte de documento, como funcionava a parte de plano de saúde, como funcionava tudo aqui. Eu falei, bom, eu vou ter que achar algum canal no YouTube que vai me ajudar nisso. E aí comecei a procurar, eu achei você provavelmente pelo algoritmo, tá? Só que uma curiosidade, quando eu abri um vídeo seu, eu falei, nossa, eu conheço esse cara. Mas não era você estava entrevistando o Gustavo, né? Foi, Gustavo. Foi o Gustavo. Dele, de vista. É que, na verdade... Eu conheço a Marina, que é a esposa do Gustavo, há muitos anos, a gente estudou junto na escola, e, consequentemente, conheço o Gustavo, que também estudou na mesma escola que a gente, os dois namoram desde aquela época, e aí a gente já conhecia os dois, e aí eu falei pro Rafa, não, é o Gustavo, o marido da Marina. Aí a gente começou a te seguir para pegar mais informações daqui dos Estados Unidos. Que legal, que mundo pequeno, né, gente? Pois é minúsculo. Desculpa, te cortei, Rafa. O que você falou? Não, tranquilo. E assim, por uma coisa específica, na Suécia eu ia para o trabalho e voltava de bicicleta. Então você ia comigo e voltava todo dia. Tocava os vídeos, colocava no fone de ouvido e eu ouvindo. E a gente mora em Wisconsin, né? A gente está aqui em Wisconsin hoje. Só que nós somos a primeira cidade, dentro do estado de Wisconsin. Então nós estamos a 40 minutos de Chicago, aqui 45 minutos de Chicago, de Illinois. Não, muito na verdade, pertinho se você pegar de carro, da saída da minha casa até a fronteira de Illinois, dá 9 minutos. Então, quando eu comecei a ouvir que primeira vez quando vocês vieram, eu sabia do Gustavo, né? Mas vocês também moram aqui perto. Eu falei, vou maratonar, vou ouvir tudo que eu consigo. E assim, eu falo que a gente teve 2 experiências, na verdade, né? Saindo do Brasil e indo para a Europa. São algumas outros tipos de dificuldades, alguns outros tipos de perguntas. E quando você vem para os Estados Unidos, assim, você fala, já morei fora, é fácil. Nossa, totalmente completamente diferente. Tudo diferente. Aqui tem algumas
peculiaridades que só funcionam aqui, como a parte do plano de saúde, que eu falo que, assim, acho que quando eu fizer uns 10 anos aqui, eu começo a entender direito como funciona. Muita coisa. Essa parte de, não, aqui em Illinois é assim, mas quando você tá indo no Wisconsin é diferente. Fala, não, mas é o mesmo país. Não, mas é... Totalmente e, assim, diferente. muda... aqui é 0, lá é 100. Então, ou tanto faz, né? Não só aqui, mas em qualquer outro estado. Então, assim... Sim. Eu falo que o serviço que você faz fez eu perder menos fios de cabelo e ajudou bastante a gente, bastante a gente. Eu lembro que eu fazia um caderninho e ia anotando as coisas, tinha coisa que a gente tinha dúvida, você vai perguntando para outros amigos, mas foi um pouco da mistura de tudo isso que aconteceu. Ah, que legal. E quando que foi isso, mais ou menos, assim? Quando que lá na Suécia vocês perceberam que ia ter essa oportunidade de morar nos Estados Unidos e começaram a me achar aí? Na verdade, funciona assim. Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos em 2010, tá? Uhum. E eu fiquei 3 meses na Califórnia. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, eu quero morar aqui um dia, eu quero trabalhar aqui um dia. Uhum. Não sabia quando isso ia acontecer. Em 2013, eu entrei nessa empresa que eu trabalho hoje, é uma empresa sueca, tá? Mas eu comecei a trabalhar nela no Brasil. E eu fui crescendo na empresa, crescendo, e eu sempre falava, Jéssica, fica pronta que uma hora nós vamos. Óbvio, a gente já tinha viajado, a Jéssica não conhecia os Estados Unidos quando eu conheci ela, então ela veio pra cá, eu lembro que a primeira vez quando a gente veio no avião voltando, ela falou assim, deve ser muito legal morar aqui, né? E a gente sempre tinha isso, só que pra empresa que eu trabalho é difícil eles mandarem alguém do Brasil aqui para os Estados Unidos direto. Porque a empresa é sueca, empresa né? sueca, Ela não é americana, então o foco não é esse. O headquarter da empresa não é aqui, é lá na Suécia, né? Então eu sempre estava meio que um pouco aberto. Aí apareceu uma oportunidade, na verdade, pra gente ir pra Dinamarca. Foi. Eu fui até o fim do processo, assim, que eu tinha quase certeza, a gente estava quase fazendo a mala para ir. Nessa época a gente nem achava que ia vir mais para os Estados Unidos, a gente tinha desistido já, a gente pensava realmente onde havia possibilidade, que era mais na Dinamarca e na Suécia. Aí, na verdade, essa vaga da Dinamarca não deu certo, aos 44 do segundo tempo, e junto apareceu a vaga da Suécia. Mas por conta dessa vaga na Dinamarca, a gente conheceu a pessoa da Suécia, que convidou o Rafa para a vaga da Suécia. Entendi. Aí eu fui pra lá, a gente foi pra lá achando que ia viver lá pra sempre. Ia me aposentar lá e viver lá pro resto da minha vida. A gente foi com visto de moradia definitiva, assim, pra lá. Na verdade, a gente foi é um visto, mas é um pouco diferente lá. A gente vai com visto, o primeiro visto lá duram 3 anos, depois de 3 você renova já com visto permanente. E você já pega a cidadania. É um pouco diferente. E quanto tempo vocês ficaram lá na Suécia? 1 ano e 4 meses, 3 meses. 1 ano e 4 meses. E vocês acham que se não fosse a oportunidade para vir para os Estados Unidos, vocês iam ficar lá para sempre mesmo? Não, a gente ia acabar saindo. A gente ia sair de lá para algum outro lugar, mas eu falo que lá foi meio que um pedágio. Eu sabia que, assim, eu tinha aquela experiência de lá, de trabalhar no headquarter lá, ia me abrir porta em outros lugares, e eu falava assim, eu tinha certeza absoluta que a gente ia vir para cá. Então eu falava assim, eu só não sei quando isso vai acontecer. Então eu brincava assim, eu falava, espera a oportunidade. Entendi. Então esse passo na Suécia, ou primeiro você tentando na Dinamarca, você já via como uma coisa assim, olha, isso vai ser muito bom, vai me abrir outras portas, é isso? Sim. Mas eu achei que a gente ia ficar mais tempo lá, na verdade. A gente foi para ficar mais tempo, a nossa intenção era essa, mas é aquela coisa, né? Visitar e morar é muito diferente. Assim, viver na Suécia, num país nórdico com uma cultura totalmente diferente, não foi exatamente o que a gente esperava. Então a gente acabou. O que foi mais difícil assim para vocês em termos de cultura, em termos de ser um país nórdico? O clima era o mais difícil? O que era o mais difícil? Eu vou falar que o clima é bem parecido. Como que a gente está hoje, você sabe, você morou aqui. Então, o clima é bem parecido. Não parecido com o Brasil, né? Parecido aí com a região de Chicago. Eu falei com meu pai hoje, o pai falou, tá um frio absurdo aqui, 9 graus. Eu falei, 9 graus, eu vou fazer até um churrasco. Na verdade, assim, vou tentar resumir em poucas palavras para não ficar... Mas, assim, o que acontece, na verdade, é que a Suécia é um país socialista, tá? Com altíssimo padrão. E a gente tem um viés um pouco mais de capitalismo um pouco diferente. Então, a possibilidade aqui de você crescer, de você fazer dinheiro, de você conseguir criar um patrimônio nos Estados Unidos é muito maior.
Então a gente achou que Entendi. no momento de vida que a gente estava, que é construir nossa carreira, construir nossos bens, lá não era o momento ideal. É. Então foi meio que por Entendi. isso que a gente preferiu fazer essa mudança. A gente Entendi. vivia muito bem lá, a gente Sim. gostava muito. Eu amei morar na Suécia. Eu voltaria para lá, sem dúvida. A experiência foi incrível. Mas por um momento de vida que a gente estava, e a nossa intenção saindo do Brasil era conseguir fazer dinheiro, era planejar o nosso futuro, garantir o nosso futuro. E isso não é muito viável lá. Entendi. Olha, eu tenho um grande amigo que mora em Chicago e ele morou alguns anos na Suécia. E eu lembro dele falando coisas parecidas, assim, sabe? De que ele via como, olha, aqui eu não vou conseguir juntar muito dinheiro, né? Ele via assim, não via tanta oportunidade quanto ele via nos Estados Unidos, e aí ele acabou mudando para os Estados Unidos. Inclusive, ele mora aí na região de Chicago há mais de 10 anos, né? Tô há 10 anos aqui. E ele nunca se mudou de. Ele tá em Chicago por mais de 10 anos. E gosta, né? 10 anos morando no lugar tem que gostar, né? Ah, sim. Sim. E aí, como é que surgiu assim, a oportunidade dos Estados Unidos? Foi você ali na Suécia, né? Conversando com as pessoas e tentando fazer acontecer? Ou foi uma coisa que assim, de repente caiu no seu colo? Como é Não, que na foi? verdade, na empresa que a gente trabalha, na empresa que eu trabalho, as vagas globais são abertas no sistema. O portal abre e você pode candidatar. Então, eu ficava acompanhando, e você, óbvio, né? Como eu trabalho bastante tempo na empresa, então você fala, vai abrir alguma coisa assim, eu sabia que os Estados Unidos estava fazendo uma reestruturação completa no time de vendas. E Entendi. então eu falei, puta, vai aparecer alguma coisa ali. E um dia, assim, apareceu, acho que tinha umas 5 vagas. Assim, apareceu no sistema, 5 vagas. Apareceu cada uma para um estado diferente. Cada uma para um estado diferente. Uhum. E eu sou gerente de distribuição. Tem empresas que revendem os nossos produtos. Eu sou gerente de vendas na área de distribuição. E tinha uma vaga para morar na costa da Califórnia, uma para morar na Central e uma para morar na costa da Flórida. E a gente... Por que eu achei melhor vir para cá, na verdade? Porque a nossa fábrica, na verdade, está em outro local, mas o nosso escritório fica na cidade que eu moro. Eu falei, puta, eu acho que para mudar inicialmente, já ir para a parte totalmente afastada da empresa, para mim vai ser mais difícil. Então eu preferi vir para cá, que é onde está o escritório da empresa para trabalhar aqui. Então eu apliquei só Legal, nessa então foi uma decisão mais estratégica mesmo. Então. Da 5 que abriu, eu apliquei só nessa vaga aqui. Eu já conhecia um pouco do pessoal que trabalhava nos diretores. E assim, eu apliquei na vaga, a Jéssica estava grávida de 6 meses. Caraca! Então foi super rápido, assim, a questão de você aplicar, ser aprovado. E aí quando vocês chegaram aqui, você estava grávida ainda, Jéssica? Ou já tinha nascido? Tava grávida de 8 meses quando eu cheguei. Nossa, então foram 2 meses, assim, rapidinho o processo. 3 meses, assim, porque eu não sei se estava 6 ou 5 meses. Eu acho que deu 3 meses. E assim, eu fiquei meio não receio, que eu falei, putz, você fala na entrevista que minha esposa está grávida, eu não sei se eles vão falar, então tira ela da entrevista, ou ele da entrevista, não sei. Então eu falei, vou ficar um pouco... Não, eu não menti, eu omiti, eu não falei nada. Não, a gente só falou no final, quando ele já estava no finalmente. Uma coisa que é engraçada, não sei se aqui é generalizado, se foi só com o meu caso, eu fiz todo o processo seletivo sem saber o salário. Foi. Nossa, sério? Sério, não sabia o salário. E assim, não Mas sabia assim, então você diz assim, você foi fazendo as entrevistas e só foi saber o salário no final, é isso? No final, passei todo o processo. Tá bom, quando a diretora de RH me ligou para falar, é você, ela falou, agora eu vou te apresentar a proposta. Vou te mandar o contrato e a proposta. Vou te mandar o contrato com a proposta. Aí eu fiquei sabendo quanto eu ia ganhar, meu salário. Eu falei, meu Deus. Entendi. Porque a gente dependia disso também para saber se a gente vinha ou não, né? Aí nesse momento eu falei com ela, tem um outro ponto que eu preciso conversar com você. Eu falei, minha esposa tá grávida. Aí a diretora de RH abriu o olho e falou, meu Deus. Porque qual que é o problema? Ela falou assim, como vocês estão na Suécia, a gente vai aplicar o visto para você, Rafael, para Jéssica e para o Martin, que era meu filho. Se sua filha nascer nesse processo, você tem que parar tudo e voltar e pegar um visto para ela. É verdade. Recém-nascido. E tudo ia ficar mais complexo. Sim. Aí eu lembro que eu conversei com ela e falei assim, ela falou, bom, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que tirar o processo de visto mais rápido que nossa empresa já teve. Entendi. Então, a empresa tem mais de 137 anos, tá? Uma empresa bem antiga que eu trabalho. E eu falei, não, tudo bem. Eu falei, é possível? Ela falou, é possível por uma informação extra, que na verdade, sim, eu não sei se é por tempo aqui no mercado, o tamanho da empresa, o que for. Quantidade de funcionários. Nosso visto é o L1, só que minha empresa tem aquela petição pré-aprovada. Sim, a blank petition lá, né?
Isso, então foi tipo assim, Foi muito rápido. de verdade, os advogados souberam do caso, né, que estava acontecendo, eles mandaram uma lista assim pra gente e você já ajudou, porque como eu sabia tudo que tinha que fazer, eu já deixei tudo pré-pronto. E aí é o mal do engenheiro, né? Porque eu já deixei tudo na pastinha bonitinha pré-pronto. Quando ela mandou o e-mail, eram umas 7 horas da noite na Suécia. Eu falei, Jéssica, a gente tem que colocar o Marte pra dormir, sentar e eu só levanto da mesa quando tudo tiver no e-mail. Entendi. Escreveu o e-mail no mesmo dia e No mandei. mesmo dia. No outro dia, a advogada ligou pra gente e falou assim, olha, eu achei que o e-mail tinha voltado. Achei que tinha passado. Ela falou, nunca vi isso. E saiu o visto. Ela falou que as pessoas geralmente levam até um mês Pra para conseguir juntar toda a documentação e responder tudo. E a gente enviou em uma noite. Uma coisa também que ajudou a gente, como a gente já tinha feito essa mudança para a Suécia, então eu já tinha certidão de casamento traduzida. A gente já tinha todo mundo. Já estava tudo no esquema. Da mudança do visto, usei bastante coisa. Então foi mais prático. Já tinha meu diploma traduzido, já tinha meu histórico salário traduzido, já tinha bastante coisa traduzida. Que bom. Então, porque quando fala assim, traduzido, não é que você vai traduzir, não. Tem que ser tradução juramentada, são várias coisas que demanda tempo, né? Tempo, na verdade. Mandar para uma empresa fazer. Sim. Então foi um pouco isso. Aí a gente teve que fazer ainda uma loucura, na verdade, porque eu tive que ir na embaixada no Brasil. Então a gente saiu da Suécia com a data da embaixada no Brasil marcada, fomos lá. A Jéssica grávida, lembro que ela já estava 7 meses. Aí quando eu cheguei no Brasil, eu já estava de mais de 7 meses. Fizemos na verdade, não foi a entrevista, mas como tem a Blank Petition, é bem mais simples o processo. Foi muito tranquilo, mas vai na embaixada, pega a fila. Nem fila porque ela estava grávida, então foi mais fácil. Mas fizemos tudo assim, e foi tudo contado na ponta do lápis, porque a gente pegou o passaporte de volta tudo, a gente teve que contar com a ajuda, porque tudo, ajuda que eu falo com a sorte, tá? Porque tudo assim, olha, a gente vai ter que receber o passaporte dia 13, pro dia 14 é nosso dia de volta, porque no dia 16 a empresa de mudança tá indo buscar as coisas na Suécia, e a gente tem mais uma semana. Caraca! Foi. Caraca, e a Jéssica super grávida nesse processo ela aí. Uma leoa, não foi nada pra Jesus! E uma coisa só que a gente também teve que casar, também não sei se é geral ou se foi só da minha empresa, o nosso plano de saúde ele começava a contar sempre no primeiro dia útil do mês. Primeiro dia útil do próximo mês, Então, minha gerente de RH falou, se você entrar dia 2, ele só vai valer dia 1 do mês seguinte. Só no mês que vem. Sem seguro saúde aqui, com uma pessoa grávida, com uma criança, então esquece. E a gente sabe o quanto custa aqui qualquer coisa médica. Sim. Aí tudo que eu falei que eu ia ganhar, acho que ia ter que deixar. Então a gente tinha que conseguir esquematizar para que a gente chegasse nos Estados Unidos dia 30 ou 31 do mês anterior. Nós fizemos o nosso voo, a gente chegava dia 31, quase a 30. Foi dia 30, quase na noite para ficar tipo 5 horas não coberto, porque minha empresa, eu fiz todo o processo que assim, eu cheguei dia 30, dia 1, meu plano de saúde começou a valer. Que legal. Cara, vou te falar, viu? O seu RH estruturou muito bem e o departamento de imigração parece que funciona muito bem também na sua empresa, porque, olha, o mais comum é ouvir que os advogados de imigração são enrolados, e é o normal mesmo. Você vê os advogados de imigração se enrolando total, você manda a documentação para eles e eles demoram se você não fica no pé deles. E você ter a diretora de RH que amarrou tudo isso para vocês e se preocupou com vocês, com essa questão da gravidez, olha, chega aqui no dia 31, cara, isso é raro, isso é muito bom, isso é muito bacana, que legal que vocês tiveram esse suporte, essa experiência da empresa. Minha empresa, assim, nessa parte de documentação, não só no visto, quanto na renovação, no processo, a gente já está no processo do Green Card também, e, assim, eu não me engano, mas acho que a gente tem 2 pessoas dedicadas na empresa para só ver isso. O RH. Entendi. Então, eles ficam olhando o vencimento de visto, aplica para renovar com uma grande antecedência. Então, tipo assim, um Global Mobility. Literalmente assim, não é a gente gente chama de Global Mobility. follow-up. A gente tem a reunião, aparecem os advogados, normalmente o meu chefe direto está junto, e essa pessoa do RH que é responsável por toda essa parte de documentação e vistos, e assim, essa aqui é a lista, eu mando para ela faz todo o upload no sistema dos advogados, ela fica fazendo follow-up. Toda semana eu recebo uma atualização do que está acontecendo no processo. Assim, o serviço é maravilhoso. Maravilhoso. Que legal. Não, que legal. É raro, viu? É raro você ter alguém assim dedicado e que seja uma pessoa assim tão
tão boa, assim, sabe? De realmente acompanhar direitinho. É. No meu caso, infelizmente, na minha empresa, apesar de ser bem grande e trazer muito estrangeiro, o departamento era muito ruim, cara. Você tinha que ficar muito no pé deles, assim, para as coisas saírem direitinho. Eles não anotavam nada, eles não tinham registro dos vencimentos das coisas, sabe? Você que tinha que ir lá e ficar falando para eles, então era bem complexo. Mas Uma coisa que me chamou... Desculpa. Não, manda lá, o que você ia falar? A gente percebe que a empresa é diferenciada, porque assim, a gente já tem vários amigos brasileiros aqui, e aí toda vez que a gente conversa sobre esse assunto, que tá todo mundo meio que no mesmo período, assim, de renovação de visto, renovação de green card, não sei o quê, todo mundo tá uma zona, e o nosso sempre tá tudo direitinho, tudo esquematizado. Que legal. Realmente, assim, não é o habitual. A gente fala, não, a empresa do Rafa não é o padrão. Não, que bacana, que bacana. E uma coisa que me deixou curioso foi essa questão que você falou, que você só recebeu a oferta depois, no final. Eu acho que, assim, para o RH é interessante isso, saber que a pessoa tá tão afim da vaga que ela nem se preocupou com essa questão. Ela só tá se preocupando realmente com o fit da vaga. Olha, a vaga é para mim, é o que eu sei fazer. E essa parte de remuneração, cara, isso é secundário, eu quero a vaga, né? Então isso acho que dá um bom sinal para a empresa. Mas não é muito comum não, tá? No processo eu ficava procurando, e teve um dos processos eu perguntei para RH, falei, olha, não tem um salário na vaga. A resposta foi assim, o salário que é pago é um salário digno para a função. Nossa. Do território americano. Aí eu falei, tudo bem. Ok. Tá. Não, geralmente o comum é logo na primeira, porque assim, né, como é que funciona o recrutamento, né? Mesmo que seja interno, tá? Entre empresa do mesmo grupo, né? Geralmente faz aquela análise de currículo, de match da vaga, né? E tem o recrutador. E aí, vamos lá, vamos imaginar que 100 pessoas aplicaram. Geralmente você vai cortar um monte e dessas 100 vai ter, tipo, 10 pessoas, 10%. Esses 10% vão para uma primeira entrevista que eles chamam de screening, né? Que é uma entrevista com o RH. E nessa entrevista com o RH, geralmente já é discutida essa questão, né? Essa questão de salário, de benefício, porque às vezes já tem uma expectativa quebrada aí, né? Por exemplo, se você já vê que o valor não vai funcionar para você, aí o RH já não perde tempo, você também não, entendeu? E aí, no teu caso... Desculpa, fala lá. Pelo que eu sei, isso acontece com as vagas internas nos Estados Unidos. Que nem hoje, se eu abrir o sistema da empresa que eu trabalho, eu vou ver as vagas internas, até já vejo um salário. Mas já quando tem o salário lá, né? Uma faixa. Não. Entendi. E eu acho que, assim, é questão cultural mesmo, né? Talvez ali da Suécia, a empresa ser sueca e tal, já, assim, vendo se a pessoa tá mais preocupada com o dinheiro do que tá preocupada com a vaga em si, né? Assim, ainda mais para a empresa ser sueca, que realmente o foco não é esse para eles, não é o dinheiro. Entendi. Legal. Bom, e aí, uma vez que já conversamos sobre essa parte de desafios, né? Com certeza foi essa questão de correr com o visto super rápido, aí correr com a documentação, tirar o visto e ir grávida e tal. E você fez todo o pré-natal na Suécia, então é isso? E aí, como que foi para nascer aqui nos Estados Unidos? Nossa, aí foi outro parto. É que, na verdade, aí que aconteceu foi o seguinte. Falei, bom, não conheço como funciona essa parte. Eu tenho um amigo que mora aqui em Missouri, que ele já tinha me dado um pouco das diretrizes, mas assim, eu precisava marcar consulta. Aí eu lembro que eu falei, bom, vou marcar consulta. Outra coisa, essa diretora de RH, ela saiu da empresa, ela se aposentou, na verdade, mas a mesma pessoa que ajudou a gente todo esse processo, ela correu demais, assim, pra chegar no dia, eu tava com a minha carteirinha já. Eu sabia tudo que ia ter no plano de saúde, eu não fiquei esperando nada. Então, eu liguei e falei, bom, vou marcar uma consulta. Eu liguei e falei, olha, eu queria uma consulta, minha esposa tá grávida, assim, e assim, a pessoa falou, tem, a primeira consulta daqui 3 meses. E eu falei, não, é um mês. Minha filha nasce mês que vem. Um mês pro bebê nascer. Como assim um mês pro bebê nascer? Não posso fazer nada, senhora. Aí eu falei, bom, eu já vi que eu não vou resolver isso por telefone. Não, mas antes ainda teve uma outra coincidência engraçada também. Eu tenho uma prima que mora na Califórnia, já tem muitos anos também. E aí, o que estava acontecendo? A gente começou a ver na região onde a gente estava morando os hospitais. Aí a gente falou, vamos ligar direto no hospital e ver o que a gente descobre. Daí a gente ligava no hospital e falava que não aceitava o nosso plano. A Rafa falou, não é possível, porque você entrava no sistema do plano, aparecia o nome daquele hospital que a gente estava ligando.
Falei, meu, não é possível. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pra minha prima. Eu falei, ó, como é que você fez? Porque ela já teve neném também. E eu falei, como é que você fez, né? Como que você resolveu? Como é que você marcou a consulta? Como foi seu pré-natal? Perguntei tudo. Aí ela falou, qual que é seu plano? Aí eu peguei e mandei o nome do plano pra ela. Eu falei, é esse aqui. Aí ela falou assim, não, mas esse não é o nome do plano. Aí eu peguei e mandei uma foto da carteirinha. Aí ela me deu outro nome. Isso foi bem confuso, porque a mulher, eu lembro que quando eu ligava, ela falava assim, você tem que me falar se o seu plano aceita no hospital. Eu falei, não, você que tem que me falar. Você que trabalha no hospital, eu não sei. Aí ela falava, mas o seu plano qual que é o código? É Blue Cross, é Blue Shield, é Blue... Eu falei, meu, não sei, tem uma carteirinha escrito o nome do plano. Não tinha nada disso escrito na carteirinha. O nome, eu nem lembro o nome. Anterne, é o nome que vem na carteirinha, assim, Anterne. Aí quando eu mandei a foto pra minha prima, ela falou assim, não, mas o seu plano é o Blue Cross Blue Shield. Eu, quê? Mas tá escrito Anterne na cadeirinha. Aí ela falou, não, é pelo símbolo que tava lá no plano do lado do Anterne, ela sabia que o plano era Blue Cross Blue Shield. Aí eu falei, meu, gente, confusão. Aí eu peguei e falei, bom, vou no hospital. Eu falei, vou testar meu inglês. Não, pessoalmente. Cheguei no hospital, assim, primeiro que a gente olhou a lista de médicos. No Google, né? Entrei no Google e comecei a procurar e ver a avaliação dos médicos. Então, aquela coisa bem aleatória, assim. Eu falei, meu, vou entrar, ver os médicos disponíveis no hospital e vamos ver o que a gente consegue, né? E a gente tinha gostado de um médico específico do hospital. Também não vou entrar em muitos detalhes, senão nós vamos ficar aqui, mas assim... Mas eu fui até a recepção no hospital, de verdade, assim, tipo filme. Falei, ó, tá acontecendo o seguinte, minha esposa tá grávida, assim, 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 e a moça de recepção falou pra mim, ó, não posso fazer nada, senhora. Aí ela falou, tem que ligar. Ela falou, tem que ligar pra agendar. Eu liguei pra agendar, só que tá 3 meses. É esse o procedimento. Falei, então, mas você não tá entendendo, minha esposa ela tá 8 meses grávida, 9, não lembro quanto tempo era. Aí quem que passou na frente? Um médico, que a gente tinha falado, a gente já tinha visto. Aí eu chamei... Você reconheceu pela foto, assim? Viu a foto dele no Google, tudo, e a gente a avaliação. E assim, destino, eu brinco que eu chamei ele pelo nome. Aí me olhou assim, aí eu comecei a explicar o caso e ele falou, não, peraí, tal. Ele era chefe de obstetria do hospital. Nossa, que bom. Aí ele, graças a Deus, ele ajudou a gente a fazer assim. Eu acho que a gente deu muita sorte nisso também. Foi muita sorte. Porque ele falou, minha agenda abre 8 horas da manhã aqui, eu entendi o caso de vocês, eu vou ajudar vocês, só que vocês vão ter que chegar às 7. Eu vou vir 1 hora mais cedo um dia aqui para abrir um horário para vocês, para conseguir fazer o atendimento de vocês, para vocês estarem dentro do sistema no dia do parto. Então, ele meio que... Caraca. Eu falo que ele foi um anjo para nós, assim, ele fez uma... Total. Ele atendeu a gente, pôs a gente dentro do sistema, explicou como tudo funcionava. Então, a gente acabou dando sorte de um dia que nasceu, a Daiana nasceu, minha filha, ele fez o parto. Foi. Olha, que sorte mesmo. Então, eu falo que, nossa, eu cheguei em casa com, acho que eu tirei uma mochila de 100 kg de pedra em casa, que eu falei, ó, Jéssica, marquei a consulta, quarta-feira, 7 horas da manhã. Não, porque a gente já tava quase desistindo. A gente falou, meu, vai ter que esperar o dia do parto. Na hora que entrar em trabalho de parto, vão ter que atender a gente no pronto-socorro, né? É o que eu tava imaginando, né? Porque é impressionante como, principalmente nessa questão de serviços médicos, muda a cor da grama para eles não sabem o que fazer. Não. Né? Porque é basicamente isso, eles não sabiam o que fazer, né? E não existe você agendar uma consulta de última hora. Para eles isso não existe, sabe? E não tem consulta rápida, assim. Tipo, não tem previsão para alguém que chegou no país de outro país super grávida. Tipo, eles não sabem atender. Eles não sabem como fazer. É impressionante isso, né? Não tem. Cara. E eles me olhavam assim, mas como? Eu falei, E tipo assim, acho que ele não entendia, mas você viu com uma esposa grávida de 8 meses dentro de um avião mudar de país? Mas como? Pra quê? Né? Então, foi complexo, tudo deu certo, a Daiana nasceu super bem, deu tudo tranquilo, mas assim... Foi. E de verdade, a primeira vez que a gente pisou num hospital nos Estados Unidos foi pra ver nascer. Caramba, não, que legal. Putz, vocês tiveram uma sorte bacana assim mesmo. Foi realmente um anjo pra vocês, né, cara? Eu falo que foi sorte, eu falo que eu usei um pouco do meu conhecimento de vendas pra convencer as pessoas. O brasileiro... Claro. Assim, eu falava, eu não posso aceitar ou não. Isso a gente aprendeu um pouco. Quando você mora fora, você tá mudando para um sistema que é totalmente novo. Por exemplo,
Eu fui abrir conta no banco, a moça falou assim, como assim você abre conta no banco aqui? Você não tem nenhum documento, você não tem nada. Não, mas eu preciso. Não existe isso. E ela foi entrar no sistema do banco para ver se isso era possível. Então eu falo que você tem que ser um pouco persistente. Porque... Até aqui mesmo. Falaram sim, que a gente ia levar um mês para conseguir abrir a conta no banco e o Rafa abriu na mesma semana. Não, um mês é um pouco exagero. Mas sim, Não, eu acho que essa persistência é importante às vezes, né? teve amigos que falaram, não, o primeiro salário eu recebi em cheque, fiz isso, fiz aquilo. Essa mesma diretora de RH, ela me deu uma folha que estava escrito que a empresa tal me estava me contratando, que meu salário era tanto, eu ia morar em tal lugar. Mas assim, eu não tinha endereço. A gente estava num hotel. A gente chegou e ficou numa parte de hotel que a empresa ofereceu. Alugou, e eu não tinha Social Security, não tinha nada. Ela falou, vai testar seus dados de vendas, vai no banco e tenta abrir uma conta. E eu fui no banco, expliquei tudo. Eu lembro que a mulher do banco me olhou e falou, olha, não posso abrir sua conta, mas eu vou abrir. E deu tudo certo. Nossa, caramba. Então você abriu sem comprovante de endereço mesmo? Sem comprovante de endereço. A gente usou porque geralmente é o que pega, assim, o endereço da empresa. Ela falou, vou usar o endereço. Tá. E aí depois ela trocou. Aí ela colocou o nosso endereço. Quando Não tinha Social Security. Não, é aí que conta. É aí que conta realmente um bom atendimento, assim mesmo. Um gerente lá que te atende, que realmente quer te ajudar, que entende muito bem sua situação e fala, não, o cara tá empregado, ele tem aqui a job offer, vamos colocar o endereço da empresa, né? Esse tipo de coisa, se eu puder ajudar as pessoas que vão assistir esse vídeo, assim, normalmente a primeira resposta, não dá. Tenta de novo, tenta argumentar o porquê, tenta mostrar que realmente você tá ali por um bem, né? Que você não tá querendo fazer... Sim. Explica tudo, eu lembro que eu chegava nesse tipo de lugar com pastinha, com todos os documentos, com tudo arrumado, que eu tinha, né? Mas... Sim. Vai em outro horário, tenta com outra pessoa. O nosso foi assim. O primeiro que a gente foi, a gente não conseguiu, porque a moça falou que a gente tinha que estar aqui há pelo menos 15 dias. E a gente estava tentando que com 10 dias. Não, isso foi... E eu falo que morar fora é uma aventura. A gente, antes de tinha visto seus vídeos, entra lá, agenda, reunião no Social Security, uma semana aqui já tinha tudo marcado bonitinho. Chegamos lá no dia, o atendente falou, olha, você tem que completar 15 dias. 15 dias. Eu falei, não, mas não tá escrito. Que absurdo. Ele tá escrito que assim, é aconselhável você ter mais de 15 dias no país para fazer, mas não é obrigatório. Aí tudo bem, eu falei, não é. Fazer, não tem como obrigar com uma pessoa aí dentro, não vai resolver nada, vamos remarcar e voltar. Vamos remarcar. No caminho de volta, a gente aplicou numa outra cidade. Foi. Não, a gente estava morando numa outra cidade, que minha empresa alugou. Uma parte hotel era em outra cidade. No carro, quando a gente estava passando, eu passei na frente do mesmo local que faz a aplicação do Social Security na cidade que a gente mora hoje, em Kenosha. E aí eu falei, Jéssica, vamos parar o carro, vamos tentar? Mas não temos horário marcado, não temos nada. Eu falei, o não a gente já tem, nós paramos. Olha, tá aqui assim, não tem agendamento, assim daqui que eu vou fazer pra vocês. E aí tiramos. No mesmo dia. Fez. Cara, e essa história que vocês estão compartilhando não me surpreende, porque é o que eu ouço diariamente ali dentro da mentoria com os meus mentorados, cara. Que é assim, olha, cada lugar você vai ter uma experiência diferente, principalmente com questão de partição pública, para tirar driver's license, para tirar Social Security, né? Para essas coisas, para banco, para abrir conta no banco, cada lugar vai ser uma experiência diferente e muita gente caga umas regras assim do nada, né? Tipo esse negócio de 15 dias, ou que não pode, ou que pode, só faz com agendamento, não, pode entrar que eu faço, sabe? Não tem um padrão, assim, né? Isso é uma coisa assim, impressionante para o país mais desenvolvido do mundo, né? Eu falo que, assim, nossa, o serviço público aqui parece muito Brasil. É uma bagunça, ninguém sabe nada, cada um faz do jeito que quer, depende do humor de quem tá te atendendo, da vontade de te ajudar. A gente passou uns perrengues aqui para conseguir o ITIN number do nosso filho. Nossa, foram várias tentativas, com vários atendentes diferentes, até achar uma alma que quis ajudar a gente e olhar direitinho toda a documentação, o que a gente estava fazendo de errado, porque, olha... Outro caso que me assustou um pouco, quando você falou, né, a gente está morando aqui num país super desenvolvido e tudo, como o banco funciona. Nossa, é muito arcaico. Como arcaico, né? Um monte de cheque, assim, cheque? Me assustou. Outra coisa, assim, que aqui é meio complexo, na Suécia também é. Eu acho que é só o Brasil que funciona. O jeito do pagamento de conta. Não, você paga alguma coisa, essa coisa não saiu, esse dinheiro não saiu da sua conta.
demora, às vezes, alguns dias para compensar, você fica falando, meu Deus, o dinheiro tá na conta, eu paguei, mas o dinheiro não saiu da minha conta. No Brasil tudo isso é super instantâneo, E né? você O tem que se serviço. organizar para Sim. pagar, porque não vai cair no dia que você pagou. Então, para eles vai entrar como se você tivesse pago atrasado. Então, tem que ser tudo muito Sim. planejado. Outra coisa que a Sim. gente teve que correr aqui também foi com a questão do aluguel de uma Uhum. casa, porque a gente ficou na parte hotel. E eu falei para ele, não, a gente precisa arrumar um lugar para morar antes do bebê nascer, porque imagina, eu falei, aí não. A gente chegou aqui em novembro, então era um frio desgraçado. Nossa, imagino, cara. Neve, eu falei, como é que eu vou fazer uma mudança com um recém-nascido nesse frio, sabe? Não tem como. Então a gente também teve que correr com essa questão do aluguel. E é um outro mundo à parte, assim, aqui. É muito diferente também como funciona o aluguel aqui no Brasil, assim. Que também era completamente diferente de como funcionava na Suécia. E como é que foi essa experiência, assim? Vocês tiveram alguns nãos, assim, procurando apartamento ou procurando casa? Ou foi relativamente fácil, assim, com a job offer? Na Suécia, acho que tem poucos imóveis, a parte de aluguel lá é bem complexa, tem fila, entra numa fila que a pessoa entra quando é criança, bem complexo. É bem complexo. Então a gente já estava calejado. Quando a gente chegou aqui... Foi bem mais difícil do que aqui, então acho que para nós aqui a gente já foi fácil, assim, seus já vídeos estava também, calejada. Seus vídeos ajudaram nessa parte de, vou morar em downtown, vou morar no subúrbio, os próprios sites, Zillow, essas coisas que a gente começou a olhar para achar casa, a gente meio que assim, a minha empresa contrata um suporte para ajudar nessa parte, né, uma corretora. Então eu já cheguei, o corretor falando, olha, a gente já viu, a gente gostou daqui, a gente gostou daqui, a gente quer isso, a gente quer aquilo, quer isso, tudo bem, a gente alugou a casa, acho que... Não, mas a primeira semana de visita foi uma lástima. É porque eu acho que não, mas é porque eu até brinco, você trabalha com vendas, né? O corretor ele não sabe o que ele tá esperando, o que a pessoa quer. Então eu acho que aí a gente aprendeu um pouco, eu falei, Jéssica, vamos mandar uns 4, 5 links para ela ter noção do que ela quer. A corretora, assim, ela não tinha entendido o perfil de casa que a gente queria, ela mostrou umas coisas nada a ver do que a gente queria, nos bairros nada a ver. Ela chegou a mostrar uma casa pra gente, que era tipo essas casas conjugadas, assim. Sei, townhouses. E aí, assim, ela ficava no meio da casa. Então a gente chegou, eu com meu filho, na época ele estava com 3 anos, eu com uma barriga de 8 meses. Na hora que eu entrei, que eu cheguei na porta da casa, tinha um lance de escada enorme para subir. Eu já olhei pra cara do Rafa e falei assim: ela tá doida? Que ela acha que eu vou morar aqui? Imagina eu subindo com recém-nascido com um carrinho de bebê, com bebê conforto, com uma criança de 3 anos. Como é que eu vou ficar subindo e descendo essa escada todo dia? Falei, não. Aí a gente falou, não, vamos começar a gente a procurar. Daí a gente começou a procurar e a gente enviava para ela o que a gente queria visitar. Entendi. As coisas que ela mandava não tinha nada a ver. Entendi. Tem corretores e corretores mesmo, não tem jeito. Acho que aqui, quando eu me mudei agora para o Texas recentemente, eu acabei contratando uma corretora meio que na obrigação mesmo, né? Porque aqui no Texas especificamente, tem uma regra que o corretor de quem está alugando não pode representar que é o locatário, sabe? Então, eles meio que botaram essa pessoa comigo, mas, cara, ela era muito ruim, sabe? Assim, o serviço muito meia boca, né? Então, é de pessoa mesmo, é de corretor para corretor. Eu lembro que em Chicago, cara, minha primeira experiência foi muito boa, num corretor, assim, excelente, sabe? Que a pessoa pega direitinho o que você quer, assim, mas é difícil. Quando você foi para Chicago, foi com um brasileiro, não foi? Ou não? Não, o corretor era americano. Americano. Eu até conversei com uma brasileira, né? Mas ela atendia só o subúrbio. E aí depois eu decidi para downtown, mas aí ela não atendia downtown. E aí eu tive que achar um corretor americano mesmo. Não, essa nossa mesmo, ela só ganhou meio para não fazer nada, assim, porque a gente achou a casa, aí a gente enviou a casa que a gente queria para ela. Aí no dia que tinha visita aberta, era um domingo, ela não podia. Domingo ela falou, aí ela falou assim: eu não posso ir, mas se vocês quiserem ir visitar a casa, vocês vão. Aí nós fomos sozinhos. Quem estava recebendo as pessoas era o dono da casa, a gente já falou direto com o dono. Entendi. Resolvemos tudo, ela só ganhou o dinheiro dela. Só recebeu ali, né? Mas não fez um trabalho muito bom. De novo, quando chegou nessa parte, assim, eu brinco que
Pensa De assim, novo você tá foi indo lá- sorte, não, né? você tá indo alugar uma casa. A gente não tinha crédito, a É. gente não tinha score, né? Eu não tinha nada. Eu falei, É. puta, como que eu vou. E eu sentei com o dono e falei, olha, aqui minha família tal, você tem que se apresentar, você tem que se vender pra pessoa, né? É. Ó, tô aqui É. assim, eu trabalho nessa empresa assim, trabalho há tanto tempo na empresa assim, funciona assim. Tanto que ele falou assim, olha, por mim, se vocês falarem que Vocês gostaram da gostaram da casa? casa, eu gostei de vocês, a casa pode ficar com vocês, não tem É. problema. Então, Entendi. são coisas que assim, eu falo que morar fora, de novo, você vai ter que fazer acontecer várias vezes. É. Porque se você esperar, não, o e-mail que eu quero na casa, é bem diferente do que acontece no Brasil. Então, o proprietário pode falar assim, não, eu não gostei dessa família, não, aquela ali. Então, ele vai escolher. É. Então, você tem que, pelo menos foi com a gente, quando a gente se mudou dessa casa já, de ir para uma casa maior, mas também, e também nessa casa foi a mesma coisa também. Então, eu falo que as duas coisas, você vai aprendendo um pouco, você vai ficando mais esperto. Eu acho que depende muito do mercado também, né? Se é um lugar que aluga muito rápido, aí o landlord ele tem um poder um pouco maior de escolha, assim, né? No lugar que ao contrário, não, tem muita casa para alugar e poucos inquilinos, aí o cara fica um pouco mais desesperado aí, né? Mas, e depende muito da cidade também. Por exemplo, eu sei que na Califórnia, em algumas cidades, o landlord ele tem um cuidado absurdo, porque assim, uma vez que a pessoa entrou, se ela não paga e ela quiser ficar lá para sempre, cara, a lei é muito a favor delas, assim, sabe? Então, tem muitas dessas diferenças aí de estado para estado também, enfim, é uma questão bem complexa. E, cara, eu acho que o ponto que é interessante dar um highlight é realmente essa questão de consultor de relocation, sabe? De pessoas ajudando, assim, realtor, né? Cara, é impressionante como tem gente que faz um serviço muito ruim, assim, sabe? Que não é personalizado, assim, sabe? Por exemplo, brasileiro, não só brasileiro, mas todas as nacionalidades têm as especificidades deles, né? Sim. Então, por exemplo, eu atendendo brasileiros, cara, eu sei mais ou menos como o brasileiro pensa, eu sei mais ou menos o que o brasileiro gosta, o que não gosta. Eu sei que a maioria dos brasileiros odeia carpete. Carpete não é uma coisa da nossa cultura, sabe? E assim, entender essas coisas, né, faz a diferença mesmo, né, no atendimento, cara. E é complicado porque você tem gente que é uma mente muito fechada assim mesmo, né? Aquilo que eu tava falando de, olha, mudou a cor da grama, o cara não sabe atender mais, né? E infelizmente tem muita gente assim aqui, né? Eu percebo que, assim, de um modo geral, nos Estados Unidos, você tem que correr muito atrás do seu, assim, sabe? Uhum. Porque, de um modo geral, os serviços aqui não são bons. Os serviços prestados, sabe? Porque eu acho que para eles, como o mercado aqui é muito aquecido, muito ativo, eles não têm muito que correr atrás. As coisas simplesmente para eles. É como a Realtor que atendeu a gente. Ela não fez nada e ela recebeu o dinheiro dela, porque a gente fez o trabalho dela. E o mercado aqui, de um modo geral, é meio assim, as coisas acontecem muito rápido, então as pessoas não precisam se esforçar muito, eles não têm muito esse hábito de se dedicar ao cliente, sabe? Eu sinto um pouco isso também, principalmente naquelas corporações que são, tipo, muito grandes, sabe? Que tem uma preocupação muito maior em venda, né? Do que o atendimento em si, né? É uma crítica uma discussão bem comum, até entre americanos mesmo, né? Tem uns podcasts que eu ouço onde fala sobre isso, né? E tem um movimento muito assim de, olha, vamos incentivar o comércio local, por exemplo. Por quê? Porque o comércio local, numa lojinha que vende, sei lá, legumes, por exemplo, seria assim, uma família. A família, e geralmente ela vai atender muito melhor do que o Walmart, que está contratando pessoas super baratinho, entendeu? Então tem essa questão vantajosa mesmo de você ter aqueles business um pouco menor, né? Que vai atender um pouco melhor. Agora, essa pessoa que passaram para vocês, né? Essa Realtor, provavelmente é de uma empresa de relocation que a sua empresa contratou, né? E essas empresas de relocation são gigantes e tal, e, cara, e realmente o serviço é ruim, ele deixa a desejar mesmo, né? E infelizmente é assim. E para muitas coisas aqui, eu acho que o capitalismo às vezes faz um pouco isso também, né? De muito grande, e pensando mais em margem, versus ter um atendimento muito bom, assim, né? Um atendimento muito bom, ele come a margem, né? Acho que é um pouco isso. Já vi discussões em relação a isso. Então é um pouco o que acontece. Infelizmente é assim e fica caro, né? É uma coisa cara, um serviço ruim. Isso é muito comum aqui.
Sem dúvida, sem Aí, dúvida. parte da internet, a gente já tinha visto no seu vídeo que se a internet chega em casa, isso funciona maravilhosamente. Uhum. Parte de carro, a gente não teve experiência, que o cargo que eu tenho aqui, eu tenho um veículo corporativo, então Ah, legal. preciso dar um carro, então essa dificuldade não tive. É. Eu assisti os seus vídeos porque a gente pensa em comprar, a gente já está aqui há 1 ano e meio, a gente tá Uhum. para um segundo carro agora, né? Não, e agora a gente tá Uhum. começando a pensar em comprar um imóvel também pro ano que vem. Então eu voltei a assistir seus vídeos, falei, deixa eu ver o que ele fala do carro, deixa eu olhar. Então, Da casa, né, que você acabou de mudar também. sim. Então a gente está Sim. nessa fase aí. Não, bacana, bacana. E olha, agora a gente tem esse contato aí, vocês têm até o meu WhatsApp, pode entrar em contato direto comigo, a gente troca uma ideia aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto em relação a carro, quanto em relação a casa também, são assuntos que naturalmente eu gosto muito de falar sobre, então é bem tranquilo, podem me fazer as perguntas que vocês quiserem. Inclusive, né, com essa mudança que eu vim para cá, pro Texas, eu vendi a minha casa lá em Tampa, e com isso eu tenho experiência assim de compra e venda de casa 2 vezes, né? Que lá em Chicago eu também tive casa, vendi, fui para Tampa, comprei lá e vendi. E tá no pipeline ali de produção dos meus conteúdos, fazer um vídeo relacionado a isso, que com certeza vai ajudar bastante vocês a entender assim, os passos assim, de comprar uma casa, o que você tem que pensar, o que não pensar, os riscos e tal. Então aí um conteúdo que vai vir, com certeza. Mas é muita coisa, são muitas dúvidas que vão surgindo. Acaba Sim, que a cultura e as coisas do dia a dia são muito diferentes do Brasil, assim. sim. Apesar da gente achar bem mais parecido do que era na Suécia, Sim. ainda assim, Uhum. o funcionamento das coisas é muito diferente, né? Então, É, para o ano sim. que vem, a gente já começa um novo desafio também, que é a questão da escola, para o meu filho. Uhum. Aí põe na escola pública, fica na particular, que hoje ele está numa particular, porque ele ainda não foi para o kindergarten, então não tem escola pública para ele, né? E Uhum. por um outro, de novo, por quase que 1 semana e meia, assim, que aqui a idade de corte, né, é no comecinho de setembro, e o meu filho faz aniversário dia 17 de setembro. Então, por alguns Olha, dias, nossa. ele pode entrar agora, nesse ano, Uhum. pro kindergarten. Mas a gente preferiu colocar ele, assim que a gente chegou, a gente colocou ele na escola particular, no daycare, né? Uhum. Por causa do Uhum. inglês. Então eu falei, é um investimento, deixa ele aprendendo inglês. Deve estar falando E melhor. vocês acham que ele adaptou bem, assim? Sim. Super! Eu brinco que ele foi para Suécia, ele estudou 1 ano sueco. Então foi fácil. Caramba. Ele foi na escola, na Suécia, ele foi para a escola na primeira semana, acho, primeiros 15 dias. Então, Uhum. ele já estava acostumado um pouco com escola, mas assim, ele estava aprendendo sueco, aí ele desligou do sueco, veio para cá e começou a ouvir inglês. Que E tá legal. indo super rápido, é uma esponjinha, né? Vai sugando conhecimento Mas agora a gente tem que estudar toda essa questão aí da escola pública, particular, as regiões, Sim, escolas, as notas e todas essas coisas que sim, é a escola, né? sim, sim, sim. Eu fiz uma live bem completinha em relação a isso. Dá uma procurada lá no canal se vocês não assistiram, ou mesmo se assistiram, né? É bom você assistir no momento que você precisa, né? Para relembrar as coisas, para passar especificamente. quando a gente foi escolher onde a gente ia morar, eu vi esse vídeo, não sei se foi esse especificamente, mas a gente viu outro vídeo seu, e eu falei, não, ó, tem Uhum. bairro por causa da escola, depois a gente vai entender como funciona, mas a gente está num lugar aqui onde a gente mora hoje, que tá dentro da área onde fica a melhor escola que tem. Ah, Mas que legal. a gente tomou esse cuidado pra te falar Mas agora, ainda agora a gente tem que assim, mudar de fica a novo. dúvida, né? De põe na pública ou fica na particular, que a gente escuta muita coisa, Uhum. né? Eu acho que isso vem um Então, pouco do passado do Brasil, né, que você fala assim, escola pública no Brasil, a gente sabe como tá em relação ao nível, e você fala, puta, quando vem escola pública, quando você escuta escola pública, você vem e fala assim, qualidade ruim. Então, aí só Uhum. que quando você vê a escola pública aqui, você fala, meu Deus, isso aqui é a escola é pública. lindo. Então, é um choque cultural, né? Para menos para nós, Sim, de sim, falar, sim, sim. isso tá dentro do que a gente espera. Sim. Olha, eu acho que assim, principalmente porque o seu filho não teve nenhuma dificuldade de adaptação, de ir para a escolinha e de aprender a língua e de fazer as atividades, eu acho que vale a pena sim ir para uma escola pública, principalmente se vocês estão numa região de uma ótima escola pública, porque, cara, a qualidade é excelente, é muito boa. Eu acho que as privadas
elas acabam fazendo um pouco mais sentido quando tem alguma necessidade especial da criança, assim, sabe? Então, por exemplo, ela tem um problema de adaptação, ela tem um problema de comportamento que é específico, né? Uma questão clínica, e aí você precisa de um atendimento um pouco mais um a um atendimento um pouco menor, né? Uma sala menor. Porque eu acho que assim, você ir para a escola pública também, aqui nos Estados Unidos, né? Você vai ter maior diversidade, vai aprender a lidar melhor com a sociedade como um todo, sabe? Então você tem benefícios de ir na escola pública, na minha opinião, versus uma privada que tem esses 5 alunos na sala, assim, sabe? Porque conforme você vai subindo as grades, né? First grade, second, third, geralmente são, de novo, são essas escolas menorzinhas e especiais, né? Especiais para alguma coisa em si, né? Até tem as private schools que são maiores e tal, que vai ter mais alunos por sala, mas geralmente o que eu recomendo é isso, né? Você procurar uma privada só se tem alguma questão especial, assim, que você quer tratar, né? Ou realmente a escola que você tá, pública, onde você mora, você não gosta, né? Nosso plano é exatamente esse, de ir para a pública, a gente escolheu tudo isso, a gente colocou ele na particular. Não podia ir, a gente já queria que ele já começasse a ter envolvimento com inglês. Sim. Então, assim, sim, nós vamos fazer isso, possivelmente em setembro do ano que vem, sabe? Quando ele tem a possibilidade de começar aqui. Mas agora que a gente começou a pensar nisso de novo, falou assim, e aí, vai ser no ano que vem? Vai? Não, vamos, vai, não vamos? Mas, sim, vamos seguir o plano que a gente tinha traçado no começo de fazer isso. Legal, bacana. Até a escola particular aqui é bem caro, né? É bem caro. E o retorno não é... A gente está acostumado também com a escola particular no Brasil, né? Que você paga caro, mas o serviço é excepcional. Aqui eu não percebo muito isso. Eu acho que a gente paga caro e o serviço deixa bastante a desejar. É isso mesmo. Não é aquela... Vale muito a pena a gente manter ele na escola particular pelo preço que a gente paga, sabe? Porque eu converso com amigas que têm filhos na escola pública e as diferenças são irrisórias, sabe? Às vezes tem coisas na pública que são melhores do que o que ele faz na particular, sabe? Sim. Aí agora mudando um pouco de assunto, uma falta que eu vi nos seus vídeos, dá um toque, você tem que fazer um vídeo ensinando a cortar grama e remover neve da frente de casa. Você sabe que tem um vídeo onde eu tô cortando grama, eu não tô ensinando a cortar grama, mas eu corto grama. Não lembro quando eu fiz, mas faz um tempo. A gente chegou aqui, eu gosto de mexer em jardim, essas coisas eu gosto, hein? Mas eu cheguei aqui, eu lembro que quando a gente tava conhecendo algumas pessoas aqui, eu falei, não, a gente tá vendo para alugar uma single family, né? Uma casa de bairro. E a pessoa falou, mas você tem removedor de neve? Eu falei, não. Mas como você vai remover a neve? Eu falei, na pá. Na pá. Tal, não sei o quê. Aí na casa que a gente alugou, a pessoa não tinha deixado o snowblower, né, com o removedor de neve. E eu falei, não, vou tirar na pá. E começou a nevar, no primeiro dia eu tirei na pá, no segundo dia eu falei, meu Deus do céu. Que trabalhão. Tem até um amigo nosso que eu mandei um vídeo pra ele que assim, 10 horas da noite, estou limpando a frente de casa, assim, tem bastante neve. Você morou aqui, você sabe como é, bastante neve. E eu acordei no outro dia, morto, cansado. Eu acordei no outro dia, tinha nevado a noite inteira, eu tinha que limpar de novo. Aí você fala assim, obrigatoriamente você precisa limpar a frente da sua casa. Eu não sei, muda de novo, estado por estado. Eu sei que o Wisconsin, você tem 24 horas para limpar desde que a neve caiu. E você tem a frente, né, da garagem, a saída da garagem e a calçada. E a calçada. Eu nunca tinha... Eu já tinha encostado neve na Suécia, óbvio, já tinha visto neve em outros lugares, mas assim, eu nunca tinha limpado, nunca tinha pego uma pá e encaixado no chão na neve, ter noção. Então eu lembro que quando eu vi a pá que o landlord deixou, era uma pá pequena até, né? Aquelas pás de remover neve, mas eu tinha visto uma Walmart que é gigante e uma que era média. Ele deixou a pequenininha. Eu falei, puta, eu preciso comprar grande. E no primeiro dia que eu tirei neve, foi impossível comprar grande, porque eu não consigo nem levantar essa grande pequena. Então, aí você vai se preparando. Então, acabou o inverno. Bom, eu sou engenheiro, né? Eu falei, vou comprar um snowblower usado, vou arrumar, vou lá para economizar. Então, fui comprar o snowblower no verão, paguei super barato, fiz a limpeza, descarbonização inteira. Hoje, depois do segundo inverno, estava todo feliz. Eu ficava esperando nevar para usar. Cortador de grama é uma coisa, eu nunca tinha cortado grama na minha vida. Aí, tracionado, cortador de grama comum, coletor de grãos. Eu falo, sei lá como é que faz. Cuidar da grama, as pragas que dá. Nossa, muito trabalho. Dá um trabalhão. Eu faço nada, tem que ter uma lógica, porque senão
Você tem que começar no lugar, fazer. Eu lembro que eu entrei no YouTube e falei, como cortar grama no terreno. Então, é nesse nível que morar fora é um desafio. Então, não, você tem Sim. que contorno do jardim e fechando, assim é um jeito, assim é outro jeito. Se tiver carrinho tracionado, ele vai puxar você, ou não tracionado, você tem que empurrar. Então, tem coisas que você vai aprendendo. Um amigo nosso, a gente tem alguns amigos brasileiros na região, poucos nós temos, também engenheiro, e ele veio falar comigo e falou, Rafa, quantas vezes você corta e você afia a lâmina do cortador? Eu falei, afiar a lâmina do cortador? Aí ele gostar, tal. Eu gosto de ferramenta, gosto dessas coisas, mas você vai aprendendo. Ele falou que a decisão de morar fora você tem que estar muito bem tomada pelo casal, porque é algo que vai te desafiar, vai levar vocês dois num nível extremo. Sem dúvida. Se tornar uma brincadeira que eu olho para a Jéssica, a gente começava a dar risada na Suécia, lendo um rótulo de embalagens escrito só em sueco, ou assim, eu falo que acaba o casamento, porque é desafiador. É desafiador. Porque cara, a falta da rede de apoio. Mas é gostoso. Eu me arrependo fundo da decisão que a gente tomou, tanto de ir para a Suécia quanto de vir para cá. E nossa filha nasceu aqui, nossa filha americana, e nós estamos no processo do Green Card também. A empresa já depende, acho que muda de empresa para empresa. Na minha empresa, ela espera completar 1 ano e meio. Quando você completa 1 ano e meio, você tem uma reunião com o seu gerente e o diretor direto, que eles vão avaliar se primeiro eles vão avaliar se eles vão renovar o seu processo do L1, dando ok, eles vão falar assim, quer aplicar para o processo de visto definitivo já para o Green Card ou não? E no meu caso, eu recebi positivo dos dois, então os dois processos estão correndo em paralelo, a renovação do L1 e o processo que legal. de visto permanente. Que legal. Não, isso varia, sim, com certeza. Cada empresa tem sua política e, às vezes, mesmo tendo na política, tem a prática específica da empresa. Por exemplo, na empresa que eu trabalhava, a política era 1 ano, mas, na prática, os departamentos faziam você renovar todas as vezes possíveis, porque eles sabem que se um dia ele dá o green card para você, eles perderam você. Eles não têm como te segurar, né? Exato. Então, então eles faziam você usar o visto no máximo. O que a empresa fez eu fazer é o seguinte, eu tenho uma multa que, se eu sair da empresa durante 2 anos, depois de receber o documento na mão, eu tenho que pagar uma multa para eles de volta. Mais ou menos multa, né? Tentar segurar. Não, isso é comum também, viu? Isso é comum. Isso é comum, porque muita gente realmente vem para cá e quer o documento e às vezes não está feliz no trabalho, né? E só está esperando o documento sair para poder pedir demissão, né? E então, assim, uma vez, é super comum. A oferta de trabalho é uma coisa maluca, né? É bizarro, assim, bizarro. O que vocês acharam, assim? Por que vocês acharam bizarro? Não, é porque eu entrei no LinkedIn e mudei a localidade dos Estados Unidos. Nossa, assim, comecei... Eu não sei se é pela região, crescimento da região, não sei se é por cargo, por formação, o que é, mas assim, eu comecei a receber contato de headhunter, assim, que eu falei, vou ter que desativar meu LinkedIn, porque não é possível. Procura por funcionário aqui é altíssimo. Pelo menos... eu diria que, assim, isso é uma coisa que, assim, você tem 2 formas de avaliar, tá? Isso depois de ter acompanhado tanta gente com outros tipos de visto vindo aqui para os Estados Unidos, porque, assim, o L1, você vem já com a job offer, já tá tudo certo, né? Então, vamos dizer assim, é um pouco mais tranquilo do que você vê com outro visto, que é o EB2NW, por exemplo, que você chega aqui sem nenhuma oferta de trabalho, né? E aí você precisa correr atrás e conseguir. De fato, você tem muito headhunter te procurando. Você atualizou ali seu LinkedIn, né? Falando, olha, eu sou esse cargo, tenho essa descrição de experiência e tal. Cara, vai chover de gente perguntando, né, se você está disponível e tal, te chamando para entrevista, essas coisas. Isso pode te dar aquela impressão de abundância, né? Você fala, cara, tá chovendo vaga, tá? Deve ser muito fácil conseguir. Isso é uma coisa. Agora, você realmente falar assim, não, beleza, vamos lá, vamos fazer essas entrevistas e ver se realmente você consegue o trabalho, na minha opinião, é outra coisa. Porque você tem essa impressão de que tem muita abundância, que tem muita vaga, mas, na minha opinião, o porquê que tem muita abundância e muita vaga é porque, cara, eles são extremamente criteriosos para contratar só aquela pessoa que realmente atende todos os requisitos, que realmente é a pessoa certa, sabe? Sim. Então, assim, eu sinto que no Brasil, ou até em outros países, muitas vezes, assim, eles
por exemplo, eles têm que preencher a vaga em um mês. Eles vão procurar e vão pegar aquele candidato que é o melhorzinho ali, né? Vou abrir mão de algumas coisas. Entrevistaram e escolheu, né? Vai ser um candidato que assim, olha, eu fui com a cara daquela pessoa na conversa, daí saiu bem, eu acho que eu vou trabalhar bem com essa pessoa. Nos Estados Unidos, não, é um pouco mais frio esse processo, onde eles querem ver dados concretos, assim. Então ele quer ver se realmente você tem aqueles resultados que a empresa está precisando, se realmente você tem aquela referência, se realmente você tem todas aquelas certificações que eles precisam. E além disso, eles querem ver isso na entrevista, como você se comporta, como você se comunica, como está o nível do inglês, né? Tudo isso. Então, assim, eu sinto que, cara, até mesmo por ter tentado muito tempo procurar outro emprego, assim, ver na prática, né? Mesmo depois de 10 anos, vocês sabem que eu mudei de emprego recentemente, cara, participei de vários processos seletivos, é muito difícil. Tem essa impressão que tem uma abundância enorme de empregos, mas eu acho que é um erro você achar que, assim, cara, é fácil, porque não é. Tá. Isso é importante deixar claro. Legal. Até porque tem bastante tentativa de golpe aqui também, né? A gente recebe mensagem, e-mail com ofertas de emprego e é tudo golpe. Assim. Tem muito golpe. Impressionante. Até pelo correio. Depois pelo correio. Nossa, pelo correio que mais tem. É impressionante. Eu não imaginava que assim, tinha tanta tentativa de golpe aqui, sabe? Não, cara, os agentes de AI, né, de inteligência artificial, estão melhorando muito esses golpes, né? Porque eles fazem, assim, a coisa exatamente como é. Então, por exemplo, o golpe que é muito comum, tem uma vaga lá específica de uma empresa grande. Vamos imaginar uma empresa que todo mundo quer trabalhar, Facebook, Google, Apple, sabe? Aí tem uma vaga em aberto. Eles pegam o copy and paste dessa vaga, coloca lá no chat GPT e fala, olha, ajusta assim para mim. E aí eles criam um site lá e faz o code no site rapidinho e cria um site clone, assim, sabe? Então, tá ficando cada vez mais difícil você realmente identificar que é uma fraude, que é um problema, né? Teve, inclusive um caso do mentorado meu, que, cara, ele quase caiu no golpe. Assim, eles fazem toda a simulação. Ele fez a entrevista com o RH, fez a entrevista com o Hiring Manager, né? E falaram, cara, você tá contratado. E aí mandaram uma job offer. Cara, ele tava mega feliz, imagina, né? Ele tava aqui há um tempão procurando emprego. E aí depois ele percebeu que era um golpe quando foram discutir a questão do equipamento lá, né? Porque parece que na área dele é muito comum você levar o seu próprio equipamento. No caso dele, ele ia levar o MacBook dele e tal. E parece que na vaga eles falaram, olha, você vai adquirir o MacBook, depois a gente vai pagar e tal. E aí deram um site específico e, cara, ele começou a cheirar um negócio estranho e viu que era fraude aí, entendeu? Então tem muito mesmo e tem que tomar muito cuidado. Não só de emprego, como assim, no dia a dia, né? Tudo, a gente recebe mensagem falando de multa, de carro, recebe correio. A gente recebeu esses dias uma pelo correio que era do banco dele, com o nome dele, com os dados dele, falando de uma conta atrasada no banco. Ah, nossa, que absurdo, gente. Não, tá cada vez... Aí o pessoal falou, não, é golpe. Sim, tá cada vez pior. E eles mandam umas cartas assim que parece carta oficial, né? Oficial da seguradora, oficial da montadora do carro. Eu falo, olha, até a gente que é brasileiro, macaco velho já em golpe. A gente é esperto, porque eles são muito, muito habilidosos. Sim. Eu acho que não tem jeito, né? Porque como aqui a renda média, né, das famílias é muito alta, realmente tem países lá fora que eles miram nos Estados Unidos, né? E você vê que tem muita gente fazendo golpe assim lá na África, lá na Ásia e tal, e mirando a galera aqui, né? É super comum. E me diz uma coisa, como é que tá sendo a adaptação de vocês com relação à comida? Isso é uma coisa que tá difícil, tá fácil? Como que vocês são com isso? É outra coisa, né? Eu brinco que se a gente tivesse vindo direto do Brasil para cá, você vai comparar o Brasil com aqui. A gente ficou esse 1 ano e meio na Suécia, 1 ano e pouquinho na Suécia, a comida lá é bem diferente da comida brasileira, então aqui é um pouco mais parecido. Na verdade, eu gosto muito de cozinhar, a Jéssica também, então a gente faz bastante coisa em casa. Pra mim, é tranquilo. Eu falo que eu sinto saudade de algumas coisas, um pastel de feira, um caldo de cana, palmito. Mas pra mim, assim, é tranquilo. Pra mim, a Jéssica sente um pouco mais de falta de algumas coisas, mas eu falo que esse quesito aí, eu não tenho muito problema, assim. Se tivesse que mudar 100% da minha alimentação, isso pra mim é algo que
não vai me... E hoje em dia, morando nos Estados Unidos também, eu falo que você tem acesso a muita coisa, né? Então, às vezes, você quer uma sei lá, uma farinha, alguma coisa, você entra na Amazon, tem E vendendo compra. coisa das marcas. Tem. Então, isso pra mim não pega tanto. Isso que, Comida, assim, pra gente ainda é um pouco mais difícil, né? Que a gente tem que apelar um pouco pra Amazon, assim, porque a região que a gente mora, eu brinco que a gente mora na roça. A região que a gente mora não tem muita oferta de produtos brasileiros, não tem nem muitos brasileiros, que dirá produtos brasileiros. Mas tem amigos que moram ali próximo a Chicago, em outras regiões, que assim, tem tem tudo. bastante coisa. Você encontra mercado com seção de produto brasileiro, você encontra padaria, sabe assim? Aqui onde a gente mora não tem. Então a gente faz falta, assim. A gente se programa quando a gente vai visitar eles, a gente fala, tem que sair um pouquinho mais cedo, que a gente tem que parar no mercado pra comprar pipoca doce. Tapioca. Não, eu acho que sem dúvida, pelos Estados Unidos tem bastante imigrante brasileiro, né? E imigrante latino também, de uma forma geral, acaba recebendo bastante assim produto, né, latino, produto brasileiro e tal. Então, até online você consegue comprar para entregar em casa. Então, a gente sofre um pouco menos, né? Eu acho que na Suécia provavelmente era mais difícil achar assim algum produto brasileiro, mesmo para cozinhar em casa, né? Outra dica, eu não sei se você tem um vídeo específico disso, mas assim, eu gosto bastante de cozinhar, gosto bastante de churrasco. Mas você vai comprar carne, chega, você fala, o que é o filé mignon? O que é o não sei o quê? O corte é diferente, os nomes das carnes são diferentes, tudo é bonito aqui, porque o boi é diferente, né? Aqui é mais ou menos o ano. Então você olha e fala, não sei se isso aqui é para fazer carne de panela, não sei se isso aqui é para fazer na churrasqueira. É muito diferente. Você começa a procurar na internet, você fala, o que é a fraldinha? Então eu brinco que eu até hoje eu não achei um material que me suporta legal nisso de falar, eu sei que o corte é diferente, mas essa carne aqui é mais ou menos essa carne aqui do Brasil. Não, interessante, cara, é um vídeo que seria bacana fazer mesmo, né? Eu até fiz alguns falando de carne, assim, mas nada tão assim, passando por todos os cortes e tal. Você pega peixe, essas coisas é fácil. Agora, carne, eu olho assim, a carne e falo, eu não sei o que é isso aqui. É um pouco de olho mesmo, viu? Porque, por exemplo, a minha esposa, uma coisa que ela aprendeu a fazer super bem quando as crianças nasceram é carne de panela. Tá. E ela foi meio que no olho, assim, né? Achando a carne assim, essa aqui eu acho que vai dar bom. Ela vai lá e compra, e testa. Aí foi testando várias, assim, e achou a melhor, assim, sabe? É a mesma então coisa. É um pouco isso. Carne de panela, eu uso uma aqui. Se você perguntar, o que você tá usando? Eu falo, não sei, mas eu tô usando e fica bom. Mas nem sei o que é. Mas, sem assim, dúvida, é por aí. o que eu acho que a gente sente mais falta é de você ter o que a gente chama de comida de verdade no Brasil. Um PF, né? Você ter um PF, assim, prático, sabe? Aquele dia que você não tá afim de cozinhar. E se você não tá afim de cozinhar, a única coisa que te sobra é tranqueira. Vai ser fast food. Não, cara, isso... Cozinhar, mas você quer comer uma comida boa. Você não quer comer Sim. Sim. Aí você não acha, não tem. Sim, não, isso eu sofria muito, assim, no começo, sem dúvida, cara, porque é uma coisa que eu adorava no Brasil. Que, tipo, olha, chegar numa, sei lá, numa sexta-feira ou no final de semana e comer fora, comer num lugar, assim, um PF mesmo, comer 1 quilo, assim, sabe? Parmegiana, sabe assim? Isso, até para comer um tempero diferente seu, sabe? Tipo, você tá enjoado do seu tempero. Sim. Não, e realmente, eu acho que hoje em dia, depois de 10 anos aqui, a gente tem os nossos, assim, de tipo, olha, a gente não tá afim de cozinhar, o que a gente vai comer, sabe? Então, hoje em dia a gente vai no Paneira, minhas crianças adoram sopa, a gente sabe? gosta Então a gente vai... então a gente vai no Paneira, é um pouquinho mais saudável do que um fast food, assim, sabe? A gente gosta do Panda também, que é um chinês, assim, sabe? Que aí pelo menos tem um arrozinho, tem uma coisa assim, né? Então... problema, porque assim, a indústria que eu trabalho é a indústria alimentícia, hein? Não tô falando que o pano é um problema. Na verdade, o que eu falo que é um problema é assim, eu amo aquele frango com mel, com laranja. Or chicken? Aquilo lá é maravilha, é super palatável. Só que você vai olhar a caloria daquilo lá, tipo... Nossa, é absurdo. Você fala assim, não, é uma comida
o que eu falo, tô Menos comendo, pior, tô né? comendo um fast food, mas é um franguinho e tal, mas você vai olhar, é É uma ultra bomba, calórico. frango. Então, É quando mega você muda, tem que calórico. tomar um cuidado também pra você não explodir, né? Porque é É, absurdamente calórico. Então, É. tudo, eu comecei a ficar chato com caloria de comida. Eu começava a olhar tudo, porque eu falava, Isso- não, eu não vou pegar. No Isso. próprio Panda, eu não vou pegar o Orange Chicken. Pega o A carne Broccoli com Beef, brócolis. É. porque é, 50 calorias. Então, a gente foi olhando isso, assim, sim. Tem uma grande diferença da Suécia também, porque sim. assim, a Suécia a alimentação é impecável. Assim. Mega Eles se saudável. alimentam muito bem, é tudo muito fresco, Ah, é tudo muito entendi. saudável, as carnes são muito magras, eles não consomem fritura. Então, assim, é espetacular. O que a gente sentia falta na Suécia, que a gente fala que foi mais sofrido, é frutas e legumes. Putz, Ah, quase nada. Lá você vive de maçã e banana e pera. entendi. Era um pouco isso no Japão também. Eu lembro que a galera reclamava muito disso lá. E realmente, você ia comprar uma manga lá no Japão, cara, era um negócio desse tamanho e era super caro. Aí na Suécia é igual. O mamão na Suécia fica guardado, não tô brincando. Cada mamão fica guardado Embaladinho embaladinho individual. e dependendo do mercado fica trancado. Nossa. Assim, no verão tem uma oferta maior de frutas, porque aí você tem as frutas vermelhas que entram, né? Mas Uhum. tudo isso, assim, como a maior parte do ano, na verdade, você vive no inverno, é uma escassez, assim, as outras frutas são A gente muito sempre caras. comeu muita fruta, então Muito isso a gente caras. sofria. E era complicado, até Ah, é. nosso filho, meu filho consome muita fruta, então assim, a gente gastava muito dinheiro comprando fruta. Indo do Brasil, então, para um lugar assim com pouca fruta deve ser muito difícil, né? Se você consome bastante, sem dúvida. É. E aqui vocês acham que vocês dão bem servidos de fruta? Não, aqui Tem super. um mercado aqui que eu sei, ele não é. Acho que ele fica só dentro do Wisconsin, chama Woodman's. Nossa, É maravilhoso, assim. Tem. É. Tiro até foto e mando pro Brasil. Fala, Não, a tem gente jaca encontra aqui. jaca, cana-de-açúcar, cacau. Caramba, jaca? Jaca, Nossa. cacau, É impressionante. carambola, coisa assim, É. aquelas bananinhas ouro, aquela bananinha pequenininha. É Então tem impressionante. coisas assim, acho que do mundo inteiro, num preço super acessível. Super acessível. É. Mas a variedade de Caramba, que legal. hortifruti brasileiro, assim. É impressionante, é incrível. Tudo. Caramba, que legal. Bacana. Eu sinto que assim, tem bastante coisa aqui, mas dependendo da fruta, ainda não é igual ao Brasil, né? Diria Não, isso. tem coisa que eu Porque. muito pinhão de festa junina. Putz, você comia Nossa, minha acha esposa ama, cara, isso, velho. E ela volta pro Brasil, ela quer comer esse negócio aí. Tem coisa que não acha mesmo. Tipo, jabuticaba eu nunca vi. Acho que não existe jabuticaba aqui. tem bastante fruta. E tem fruta aqui que não vai ter lá também, né? E eu acho que assim, o que eu ouço muito, eu falo ouço porque eu não sou muito de fruta, né? Mas o que eu ouço muito é que assim, por exemplo, você vai pegar a variedade de laranja, não tem, é laranja. Não, Né? E lá no Brasil você tem vários tipos de laranja, né? Aqui a única coisa que você tem vários tipos é maçã, né? Tem maçã gala, maçã Fuji Você e tal. vai aprendendo. E tem muita coisa importada aqui. Por exemplo, a manga aqui que vende nesse Woodman's mesmo, toda a manga aqui é importada. Eu nunca vi uma manga dos Estados Unidos. Mas assim, a gente Uhum. vai aprender que tem. Se você olhar lá, toda semana vem de um lugar diferente a manga. Então tem um adesivinho lá, México, Peru, Colômbia. A gente já viu até do Brasil. E a gente começa a falar: não, essa aqui tem um gosto diferente. Tem uma manga que tem gosto de coco. Manga de Nossa. quando tem a que a gente gosta, a gente compra mais verde, porque a gente sabe que vai demorar mais para repor. Você vai aprendendo. Até a textura da processo. manga é outra, se parece com gelatina, é muito estranha, assim, a manga. Caramba, que interessante. Que legal esse mercado, tem bastante coisa mesmo, então. A própria banana aqui no Brasil, a gente tem várias opções. Aqui você só tem que se chama nanica no Brasil. Seria nanica, E eu nem gosto muito mais a prata, mas não tem. Jéssica, você pensa em voltar para o mercado de trabalho? Você pensa em ficar focada com os filhos por mais algum tempo? Quais são os seus planos? A minha ideia é assim que o Martin for pro kindergarten, daí a gente vai colocar ele para a escola pública e aí a gente vai colocar aí a nossa filhinha Didi na escola particular. Aí ela já vai estar mais velha. Assim como o Martin, eu esperei até 2 anos e meio para mandar para a escola. E aí, quando ela tiver 2 anos e meio também, daí eu quero mandar ela. E aí sim eu vou começar a procurar alguma coisa por aqui. Mas eu ainda não sei muito se eu quero voltar para minha área. Provavelmente não. Não tô mais afim, sabe, de correr atrás de revalidar diploma.
refazer talvez algumas matérias, sabe assim? Sei. Então, talvez eu vá procurar alguma coisa em outras áreas. Sim. Cara, te entendo total. Tem uma amiga que eu entrevistei também, o Bruce e a Raquel. A Raquel, ela era enfermeira no Brasil também. Uhum. E ela até chegou a trabalhar com enfermagem aqui nos Estados Unidos, mas não era bem enfermagem, era mais assim, cuidadora, assim, sabe? Mas ela meio que assim não gostou, assim, sabe? De como é o serviço de enfermagem aqui e tal, ela decidiu desistir. É muito diferente mesmo do que a gente está habituado no Brasil e aqui. Uhum, Então, provavelmente eu não vou para alguma outra área. entendi. Eu Bacana. brinco que a empresa do Rafa pode trabalhar família. Eu falo que eu vou trabalhar lá também, que a empresa dele é uma mãe, entendeu? Ela sempre faz tudo, resolve tudo. Eu falei, eu vou trabalhar lá também. Ah, meu, nunca diga nunca, né? Quem sabe? Eu lembro na minha empresa, lá onde eu trabalhava antes também, a gente teve umas discussões sérias, assim, né, para minha esposa trabalhar lá em alguma vaga e tal, porque ela já tinha uma experiência, inclusive nessa mesma empresa, a gente trabalhou na mesma empresa por um tempo, e a gente teve umas discussões bem sérias, assim, mas acabou não indo para frente, ela foi para um outro trabalho, mas nunca diga nunca, acho que pode ser uma opção, sim, sem dúvida. É que antes de Bacana. eu voltar a trabalhar, eu preciso preparar mais meu inglês também, porque é isso, né? Eu É, em casa com as crianças, acaba que uhum. eu não uso, então eu não tenho um inglês suficiente assim para o mercado de trabalho, sabe? Então, Desenvolve um pouco menos, né? porque É, não usa, né? Se você não usa, uhum, não desenvolve. E aí, é, assim que eu conseguir colocar a Didi na escola, aí eu vou me dedicar a isso para poder voltar a trabalhar. entendi. Bacana. Gente, se vocês têm alguma dica, assim, para quem está ouvindo a gente, né? Quem está aí no Brasil, se preparando para vir para os Estados Unidos, quais seriam, tipo, as top 3 dicas, assim, que vocês dariam para eles? Tem alguma ideia? Sim, eu falo que primeiro tenha todos os seus documentos eletrônico, impresso ou guardado num arquivo, porque toda hora assim, vai ter que ir no banco, vai ter que levar isso, isso e isso. Tá tudo fácil. Vai ter que levar Sim. isso. Então a gente tem uma pastinha para cada um de casa, físico, documento físico. Eu tenho uma pasta que chama Visto, um pendrive que chama Visto, que você usa espetar no computador tudo traduzido, tudo bonitinho. Tudo. Isso ajuda muito a gente. E assim, Sim. em 94, cheguei no aeroporto, pegamos, já jogo lá dentro. Então, porque aí a empresa vai pedir o I-94, né? Vou num outro lugar, vai pedir o I-94. Eu sei onde tá, porque isso estressa menos, porque se começar a pedir documento, não sei onde tá, cadê, abre o e-mail, olha de novo, vai. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi com você, que eu ia anotando tudo que precisava, e eu falei, vou deixar tudo guardado, isso bonitinho, num arquivo eletrônico e no papel. Então, isso é a primeira coisa. Segundo, eu falo que essa parte de alugar casa, vale a pena já dando uma olhada antes de chegar, para já tendo um pouco de noção de preço, região, tudo isso. Isso também ajuda bastante. A gente fez isso um pouco na Suécia, quando estava na vaga daqui, a gente começava a olhar, pegava o Google Maps, assim, literalmente eu andava pela cidade. Uhum. Uma coisa que me ajudou, você falou só três, né? Pode ser que eu fale mais uma a mais. Pode Mas falar mais. semana, na verdade, eu falei que peguei o carro da empresa, mas na primeira semana, normalmente, eu fiquei andando de Uber. E eu, Uhum. eu usei o Uber muito para conhecer como era a cidade. Porque normalmente o Uber, quando você pede, ainda mais de manhã, vem a pessoa que mora na região te pegar. Uhum. Que é da Uhum. primeira corrida dela. Então eu lembro que eu entrava e eu começava, não, ó, a pessoa falava, esse lugar aqui, ó, para você que tá mais em família é melhor, porque aqui é muito mais barulho, aqui é muito mais silêncio. Então, Olha, que legal, que dica uma pessoa boa. que é do local, que não é um corretor que fala, sabe que o cara tá mentindo só para me alugar a casa? Então, assim, Uhum. todo dia que eu for para a empresa e voltar, eu tenho que fazer eu tenho 10, 5, né, de manhã 5 à noite para fazer uma consulta com todo mundo. E ajudou bastante, porque a gente tá brincando, eu falava, ó, Jéssica, 3 falaram para mim que perto do lago não é Não muito é muito bom, por bom. causa disso, disso e disso. Tanto que quando a gente Uhum. corretora, ela marcou perto do lago, eu falei, ó, você vai ver, nós vamos chegar lá, vai ser isso, isso, e bateu cravado, assim. Então eu falo que isso foi uma coisa que consegui por sorte, assim, conversando, mas às vezes você vai entrar no Uber e vai ficar quieto, não, tenta extrair da pessoa, porque normalmente ele mora na região, para você saber um pouco das realidades do local. É uma das formas que eu consegui de fazer isso. Cara, essa dica eu nunca ouvi e eu achei sensacional. Achei maravilhosa. Muito legal para você treinar seu inglês também.
para você, né, bater um papo e tal. E realmente, cara, quem dirige o Uber geralmente é local. E você pergunta para eles, cara, eles adoram falar sobre as coisas deles, assim, né? Isso é uma outra coisa também a se atentar quando vier para cá, principalmente quem vem com criança. O Uber aqui não anda com, tipo, cadeirinha para criança, não tem como você pedir isso, e eles não levam você se você não tiver a sua cadeirinha. Eu já fui rejeitada algumas vezes por eu estar com as crianças e não ter cadeirinha. Eles não andam, não levam, eles não fazem a corrida. É mais com bebê, né? Com bebê principalmente eles não fazem. E é mais por questão de liability mesmo, né? Você já deve saber que, Estados Unidos é o país do processo, né? No Brasil a gente anda, né? Então a gente não vem parado para isso, pensando que aqui eles vão rejeitar a corrida. E eles rejeitam, eles chegam, perguntam se você tem a cadeirinha. Quando você fala que não, eles falam que não vão levar. E a última coisa, isso mesmo. Que é uma coisa importante, não aceite o não. Então, quando você fala, consigo abrir a conta assim? Não. Tá, se você aceitar e falar, então eu não vou abrir, eu vou esperar até o processo. Não, fala, não, mas olha, tenho isso, tenta argumentar, tenta mostrar. A pastinha de documento ajuda nessa hora, leva, mostra realmente. Porque como a gente estava falando que tem muito golpe, ele não sabe quem que você é. Então tenta realmente a maior quantidade de coisas que comprova que você é uma pessoa do bem ali, tá ali para realmente fazer algo certo. Então isso pra gente... Sem dúvida. Bastante. Era que eu ia falar de outras formas, assim, tipo, vai atrás das coisas aqui, entendeu? Faz por você, porque aqui, se você for depender das pessoas, vai demorar o dobro do tempo e nem sempre vai ser como você quer. Então, vai, isso mesmo. Tenta com pessoas diferentes, vai em outro horário, volta mais de uma vez e corre atrás. Se você não ficar em cima aqui, as coisas não saem. É isso mesmo. Eu diria que é um pouco até da cultura deles, assim, sabe? Você tem que dar essa luta pelas coisas que você quer, assim, porque ninguém vai te entregar nada de mão beijada, não. É um pouco o que os pais ensinam para os filhos aqui nos Estados Unidos e é um pouco isso mesmo, sem dúvida. Eu acho que correr atrás bastante do que você quer e não ficar achando que, assim, não, aqui funciona tudo direitinho, é assim, pronto. Não, cara, eu acho que tem uma certa flexibilidade, sim. Óbvio que tem horas que você tem que saber que, olha, ali eu não vou conseguir, não adianta eu insistir, né? Que nem, por exemplo, aquela questão no social, se os caras não iam atender, legal, mas você foi no outro, né? Então, eu acho que é um pouco isso, você ter essa percepção também, né? Porque, por exemplo, às vezes você vai alugar uma casa num lugar que é um condomínio, que a administradora tem a regra lá direitinho, às vezes o cara não tem nem o poder de ir lá e mudar essa regra, né? Agora, quando você está negociando com o próprio proprietário, cara, aí você tem mais flexibilidade de fato, e você tua questão de realmente convencer o cara, né, que o risco teu ali é menor e tal, né, que você tem ali emprego garantido direitinho, tem todo o documento e tal. Então, sem dúvida, muito válido. Adorei as dicas, adorei. Rafa, Jéssica, muito obrigado. Achei muito legal. Marquei uma coisa para você, eu acho que vale um vídeo também seu, ensinando. O que fazer quando você receber um alerta de tornado no celular? Eu não sabia, tá, que essa região aqui que a gente mora tem bastante. E assim, quando eu recebi um alerta de tornado no celular, tava na empresa a primeira vez, eu olhei e ninguém tava fazendo nada. Eu falei, será que só eu recebi? Warning, tornado watch, tem várias diferenças. Eu falei, tá, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ligar pra minha esposa, ela tá em casa sozinha, o que ela tem que fazer? Tem que ir. Nossa, sim, eu falo que ninguém explica também, então tem diferenças de níveis de alerta, tem diferenças de níveis. É diferente de onde você estava na Flórida, que tem o furacão, que está sendo monitorado, você já sabe o que vai acontecer. Não, acontece algumas coisas que dá condição dele se formar, assim, ele se forma e tem que agir. Então, tem a mochilinha com as coisas prontas para descer pro porão, assim, você vai, eu sofri um pouco para aprender isso, entender a diferença dos dois. Tá procurando, você fala, será que eu entendi direito? Será que é isso? Será que é aquilo? Mas o que pode acontecer? Então, mas tem que ir pro basement. Se a casa desabar em cima de mim, na verdade, a casa não vai desabar. Se a casa, você ela vai sair voando, né? Diferente. Então, tem várias coisas assim que eu falo que quem vir para essa região, se for vir para essa região, vale a pena dar uma estudada antes, porque, assim, o ano passado a gente recebeu uns 12, 13 alertas de tornado aqui, então... Caramba. E teve algum que realmente assim, realmente aconteceu, o tornado passou perto? Vocês tiveram alguma experiência assim? Teve um que tocou o solo aqui na cidade, próximo da cidade que a gente mora. A gente, no outro dia, a gente tava até andando de carro, você via assim, a diferença do tornado, vou falar, pelo amor de Deus, não sou especialista nisso, mas a diferença do tornado e do furacão, que o tornado é algo menor, então você via o caminho que passou assim, o que ele foi destruindo, então ele foi arrancando árvore
você via que era um caminho, só que ele passou. Mas sim, o solo aqui perto. Não Caraca. sei onde estava, mas foi perto. Assim. Não, o tornado ele é realmente bem menor e ele é bem mais violento, né, na região onde ele passa, assim. O Hurricane você só consegue enxergar ele por satélite, né, para você ver todo ele, assim, porque ele tem um diâmetro gigantesco, assim, né, e é uma tempestade gigantesca, basicamente, o Hurricane, com ventos muito fortes, assim, né, e o tornado é aquele twister mesmo, né. Cone, que eles falam, né. Tem os que ele te avisa, na verdade, eles tentam te avisar quando o primeiro tornado alerta que você recebe é que existem condições para de um tornado. Só que quando eu vi aquilo no celular, eu falei, onde eu me escondo? O que eu tenho que fazer? Ele tem algumas coisas diferentes de ter você tem que estar preparado, você tem que ter um kit com. Aí você fala, tá, eu tenho que levar o quê? Você tem que levar água, você tem que levar um rádio de pilha, porque se acabar a energia, você tem que saber como tá as coisas, se desabar tudo, você tem que ter um rádio para ouvir lanterna. Então, coisas. Meu! Tem que ter um kitzinho ali, né? Um kitzinho que, cara, graças a Deus, assim, se Deus quiser, você nunca vai usar, né? Nunca vai usar. Sim. Aqui, Hurricane na Flórida, principalmente, se você mora perto da costa, tem uma probabilidade maior de você usar, eu diria, né? Porque, cara, se bater ali o Hurricane, mesmo batendo longe, tem uma chance grande de você ficar sem luz, tem uma chance grande de você ficar com inundação, né? Meio que ilhado. E aí é importante você ter o power bank para o celular, né? Isso é importante, e lanterna, pilhas para lanterna, assim, é isso. E água, né? Água potável para você beber. Eu lembro que é até interessante, uma amiga minha veio aqui para os Estados Unidos e ela chegou assim em abril mais ou menos, e logo em setembro já é época de furacão, né? E nessa acabou de chegar, ela começou a ouvir esse negócio do furacão, cara, ela apavorou, ela montou um kit assim gigantesco, uma mala gigantesca cheia de coisa. E é um pouco isso mesmo, né? Você overreact, né? E depois vai passando tempo, você vai entendendo que não é bem assim, né? E vai ajustando. E no fim, assim, acaba que é mais tranquilo do que na verdade parece. Como a gente não tem isso no Brasil, a gente realmente fica bem assustado. Mas assim, não usa isso como motivo para não ir para algum lugar específico, porque acaba que é uma exceção, assim, as chances de acontecer são pequenas mesmo. Tem que estar pronto. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, vamos fechar aqui. Adorei a conversa, achei muito legal, muito produtiva. Adorei a história de vocês. Eu acho que realmente vai ajudar bastante as pessoas que estão ouvindo aí a gente, os nossos ouvintes. Esse compartilhamento de informações, o que vocês acharam interessante na mudança, o que foi o perrengue, o que não foi. Eu gostei, achei bem, bem bacana. Muito obrigado pela conversa. Obrigada, gente. Boa noite. Foi ótimo. Valeu.